Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao quadro de Olho na História. No quadro de hoje, a gente vai falar sobre Mateus, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia que eu vou usar para ler para vocês é novamente atualizada, mas se vocês tiverem outra versão perto de vocês e vocês estiverem a fim de vocês lerem a Bíblia da maneira de vocês podem estar à vontade para fazer isso. Nosso editor vai estar colocando aqui os versículos que eu vou estar lendo para vocês e vamos começar a ler. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus." O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: "Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar." Então Jesus lhe ordenou: "Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele." Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Na nossa caminhada com Jesus, muitas das vezes a gente é levado ao deserto pelo Espírito Santo para que a gente possa ser tentados pelo diabo. E assim foi com Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para que ele fosse tentado. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Por isso, ele teve fome. Quando ficamos tanto tempo sem comer, o nosso metabolismo, para poder conservar a energia, ele acaba ficando mais lento. E com isso pode ocorrer algumas reações hormonais, causando algumas alterações. Alguns sintomas comuns incluem fortes dores de cabeça, náusea, insônia e muito mau humor. Contudo, se a gente ainda ficar sem água, a situação fica ainda pior, porque pode causar desidratação, danos cerebrais, queda de pressão, convulsão e até parada cardíaca. Com todos esses sintomas, tentem imaginar a condição que Jesus estava. Vamos supor que o Espírito Santo levou a gente no deserto e a gente lá ficamos 40 dias e 40 noites sem comer, que no caso é a nossa Bíblia, sem se alimentar da palavra de Deus. Obviamente ficamos com fome, ficamos fracos e ficamos debilitados espiritualmente. Bom, foi aí que o diabo entrou em ação. Duas coisas que ficaram bem claras pra gente no finalzinho da história foi que mesmo que o diabo tenha tentado Jesus de todas as formas, Jesus sempre teve autoridade sobre o diabo desde o início. Então ele mostrou pra ele quem mandava na parada e resistiu a todas as tentações que o diabo fez. Eu preparei pra gente 3 liçãozinhas que a gente pode tirar da tentação de Jesus no deserto. A primeira lição, gente, é que o diabo ele vem quando a gente está com fome. O diabo ele vem quando a gente está fraco. Gente, olha só, vamos nos pôr no lugar de Jesus, mas de uma maneira diferente. Supondo que, ao invés de comida, de alimento sólido, a gente vai ficar 40 dias e 40 noites sem ler a Bíblia, sem se alimentar da palavra de Deus. Vamos supor que a gente foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e chegando lá, a gente ficou durante 40 dias e 40 noites sem nos alimentar da Bíblia. Obviamente, o diabo veio depois de 40 dias e 40 noites, mas o que a gente tava? Com fome! Exatamente. Nós estávamos com fome, espiritualmente debilitados, espiritualmente fracos. Por quê? Porque a gente não se alimentou da palavra de Deus. E quando o diabo veio, a gente pode, cair em tentação, sabe? Quando ficamos muito tempo sem praticar a vida com Deus, a gente fica espiritualmente fraco. E é por isso que o diabo ele vai e ele tenta agir de todas e qualquer forma. Ele tenta entrar dentro da gente, abrir brechas dentro de nós para que ele possa fazer um estrago dentro da gente. Para isso não acontecer, a gente precisa estar ligado com Deus, principalmente no deserto. A gente precisa praticar a constância até quando a gente não tá muito afim da gente fazer alguma coisa, da gente
Sabe aqueles dias que a gente tá na cama o dia inteiro, querendo ficar deitada, não querendo papo com ninguém? Gente, é aí mesmo que a gente tem que praticar a constância e falar, não, eu não vou deixar, eu não vou abrir brecha, eu não vou deixar com que eu me desanime, porque é aí que ele vem. É quando a gente tá fraco, quando a gente tá debilitado, é quando a gente tá com fome que ele vem. A gente precisa estar sempre com o nosso escudo aqui na frente, pra poder todas as flechas que caírem aqui, gente, caírem por terra e nós possamos vencer as arco-flechas do inimigo. Tá certa a palavra? Para que nós possamos vencer as flechas do inimigo, combatendo ele com o nosso escudo. Outro motivo pra gente estar sempre ligado com Deus vai de encontro à segunda lição que eu tirei da tentação de Jesus no deserto. O inimigo, ele sabe de Bíblia. Gente, a gente pode ver claramente o inimigo debatendo com Jesus enquanto Jesus estava falando. Está escrito, porque está escrito, não sei o que lá. E o inimigo debatendo com ele. Não, porque também está escrito isso. Gente, o inimigo também faz isso com a gente. Ele vai pegar a Bíblia e se a gente não tiver discernimento, a gente vai acreditar na palavra do inimigo só por saber que aquilo realmente está na Bíblia. Mas se a gente tiver discernimento, se a gente estiver ligado com Deus, a gente vai entender que o inimigo está usando o contexto da Bíblia totalmente diferente para poder distorcer aquilo que Deus falou, entendeu? Então a gente precisa estar ligado com Deus, a gente precisa estar com o Espírito Santo totalmente, porque quando o inimigo vir e estiver usando a Bíblia contra a gente vai ter discernimento da palavra de Deus e vai vir outros versículos que vai dizer totalmente ao contrário do que o diabo está tentando botar na nossa cabeça, e a gente vai entender o que Deus realmente quer. A última liçãozinha que eu tirei, que é a terceira, mas nunca vai ser a menos importante, é que nós temos autoridade contra o inimigo. Gente, nós podemos ver em diversas passagens, não só na tentação de Jesus, mas em outras diversas passagens, a autoridade que Jesus tinha contra a morte, contra o inimigo, contra as pessoas. Mano, Jesus tinha autoridade. E o mesmo Espírito que agia nele, o mesmo Espírito que age nele, é o mesmo Espírito que age em nós. O mesmo Deus que fazia as coisas no passado é o Deus que continua fazendo as coisas no presente e é o Deus que vai continuar fazendo as coisas no futuro. Então, gente, a gente também tem autoridade contra o inimigo. A gente também tem autoridade contra tudo, contra a morte, porque nada é maior do que o nome de Jesus. Nada é maior do que o nome de Deus. Então, gente, vamos estar ligados no Espírito Santo. Vamos estar ligados com Deus, vamos estar ligados na palavra, vamos estar nos alimentando da palavra que é Jesus. Então vamos, gente, continuar sempre conectados com isso, porque nós temos autoridade contra o inimigo. Se a gente estiver passando pelo deserto, se a gente estiver passando, seja lá por qualquer lugar, nós vamos ter autoridade contra ele e vamos sempre poder dizer, vai embora Satanás, porque ele vai ir, porque ele tem que obedecer o nome de Jesus. Foi isso, gente, que eu quis passar aqui pra vocês, essas 3 liçãozinhas que a gente tirou da palavra de Deus, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, compartilhe esse vídeo, curte aqui se vocês gostaram, fiquem ligados no nosso canal, ativa o sininho se vocês puderem, e eu queria deixar um aviso aqui pra vocês que a gente tá tendo discipulado. Tem um grupo chamado Tribos Rosa e um grupo chamado Tribos Black. E a gente tá tendo um grupo no WhatsApp da Tribos Rosa e um grupo do Tribos Black, que estamos fazendo discipulado toda segunda-feira às 9 horas. É pra todas as idades, tá? Se vocês tiverem a fim de participar junto com a gente, por favor, comunique-se com a gente de alguma maneira. A gente pode tá passando no nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição. Vocês podem chamar a gente no chat, no direct. E a gente vai estar comunicando pra vocês direitinho, a gente vai estar passando o link pra vocês direitinho. Então fiquem ligados, tá, gente? Grande beijo pra vocês e até a próxima.